Fala galerinha iluminada, tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz Decoração. Hoje é um assunto que vocês gostam bastante, trilhos, outras dicas aqui de trilhos. Então eu trouxe aqui algo bacana que são cores diferentes. Mini amostras aqui, gentilmente cedidas aí pela Altena, que é a fábrica desses trilhos. Então a gente tem aqui ó, um no tom marrom, cafezinho, ó, um tom mais para um cinza claro, os nossos tradicionais branco e preto, e um aqui que particularmente eu gostei bastante, que é num grafite, ó. E aí tem as ponteiras, como as ponteiras são de plástico, ou é branca ou é preta. Então você vai ver aqui que ó, na marrom tá com acabamento preto, pode ser no branco também, mas elas combinaram mais com preto, particularmente aqui na minha humilde opinião. Recordando os tamanhos que nós temos, então eu peguei aqui uma de 1 metro, tem de 1 metro, 1,5 metro, 2 e 3. Caso queira fazer conexões e aumentando essas extensões dos trilhos, também é possível. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma de 1 metro, existe um conector reto, que a gente já colocou aqui para adiantar. E aí é instalado aqui o fase neutro, essa fiação fica interligando o próximo trilho que vai vir, por exemplo, ele vai estar aqui, e aí na outra ponta também vai ter aqui o local para você colocar o fiozinho. Tem esse tampador aqui ó, do conector, ele fica na frente para tampar essa coisa feia aqui, né? E aí ó, curiosidade também, um outro modo aqui ó, um conector em L, ó, como que fica. E aí você vai encaixar aqui o nosso conector, ó. Então, ó, você tem aqui a ligação, ele vai passar, e aí ele vai passar aqui por trás, ó. Tem um buraco aqui, ó. O fiozinho vai sair, vou fazer até com a chave de fenda aqui, ó. Ele vai sair aqui, sai os dois fiozinhos, aí é igual uma linha de costura, ele vai pro outro aqui, ó, tá? E aí, basicamente, vai estar interligando o outro trilho que vai começar daqui. Tem T, tem o reto que eu já mostrei, o L são os mais utilizados, ou simplesmente ele termina com a ponteira aqui ó, e dá o acabamento. É uma outra dica aqui interessante que acontece muito assim, 90% dos eletricistas instalam o trilho como? É feito um furo aqui no meio do trilho, alguns modelos vêm já com esse furo e é mais fácil, prático, não tem nada de errado nisso, você instala, é feito o furinho e aí o trilho é encaixado. Esse trilho você vai perceber que ele não tem furo. Pode furar esse trilho? Pode, não tem nada de errado. Já há 20 anos vendendo esse trilho, nunca deu nenhum problema. Mas eles têm uma inovação interessante. Você tem essa pecinha aqui, é um trava-trilho, podemos chamar assim. Aonde está esse buraquinho, ele vai ser, vamos dizer assim, parafusado, chumbado ali no teto. Pode ser tanto gesso como laje, tá bom? Então aí é colocado e ele tem uma rotação. Então na hora que o trilho é colocado, ó, vocês vão ver que eles têm um alto relevo aqui, ó. Essa parte aqui, ó, também tem um relevinho. Ele vai encaixar nele. Então imaginando, eu vou fazer o processo ao contrário. Eu vou colocar ele no trilho, mas no teto é você que coloca o trilho na pecinha. Então, ó, e aí ele é feito um giro aqui, ó. E ele trava, ó. Vou segurar aqui, ó. Simplesmente ele segura. Você vai ter um em cada ponta, ó. Ele consegue correr. Ele tem, para quem tem aquele toquezinho, né? Ele vai sobrar aquela pontinha aqui, ó, do plastiquinho do travo, tá vendo? Ele vai ter essa, pode ser, eu não me incomodo. Eu acho que é uma saída interessante aí que o pessoal trouxe. É uma outra dica diferente. Essa linha de trilhos, alguns trilhos, não são todos, tá? A linha deles tem isso, de outros fornecedores também tem. Você tem uma adaptação para transformar em pendente ou em um outro spot. Por exemplo, eu tenho aqui um spot de um outro fornecedor e aí com o adaptador deles eu consigo instalar. Então ele também é facinho. Vou mostrar aqui no maior, ó. A gente coloca, girou, ele travou. Aqui são só alguns exemplos de modelos, tá? Ó, bem simplesinho, para vocês entenderem. Ele basicamente está aqui
correndo o fase neutro. Para alguns eu falo positivo e negativo, o pessoal entender um pouquinho mais fácil. E aí aqui tem o metalzinho também que faz essa analogia do positivo e negativo, que vai conversar metal com metal, condutor de energia, e aí você tem automaticamente o trilho vai ligar. Então esse aqui é um trilho de uma fase só, você vai ligar, todos os spots vão acender, né? Existem outros trilhos que tem com 2 e 3 fases, mas não é esse caso. Eu peguei aqui alguns designers para você ver, ó, de formatos diferentes, e todos esses spots tem nas cores aqui apresentadas, nesse marrom café, nesse prata mais claro, no branco e preto que você já conhece e no chumbo. Alguns até, tem um bem animal assim que eu fiz recentemente, ele é chumbo e a bordinha preta, então tem alguns designs, essas cores diferentes. Basicamente essa aí é a dica do dia, combina bastante aí com os ambientes industriais, urbanos, até por isso que foi trazido essas cores para combinar ainda mais. Você pega esse grafite, o prata aqui com aquele cimento queimado, aparente, né? Aquele concreto aparente, tem alguns prédios aí que já vem com esse conceito. Espero que tenha gostado. Quarta-feira às 11 tem mais. Abraço!